determinado capítulo, ok? Pois bem, o próximo pilar aqui é o balanço de pagamentos. Vamos ver aí o que a gente pode observar desse pilar e o que o livro vai nos ajudar a entender. Em 1998, tanto a China quanto a Coreia do Sul tinham grandes superávites comerciais, de cerca de 40 bilhões de dólares cada. Então, veja, China e Coreia do Sul em 98 eram a mesma coisa, tinham uma dimensão de superávit comercial no comércio internacional iguais, 40 bilhões de dólares cada um. No caso da China, o excedente comercial não fugiu do usual. O país vinha registrando grandes excedentes por vários anos, gerando queixas de outros países, incluindo dos Estados Unidos, de que a China não estava obedecendo às regras do jogo. Aquele período lá era o período em que se reclamava que a China pirateava roupa, pirateava equipamentos, pirateava um monte de marca, vendia produtos falsificados, etc, etc. Os americanos se queixavam de que eles estavam fazendo dumping, estavam fazendo, enfim, uma competição desleal e por aí vai. Então é bom registrar um excedente comercial e ruim apresentar um déficit comercial. Então, se eu começo a ter superávit, será que um país concorrente vai começar a reclamar de mim? Mas qual é o custo de eu ter um déficit comercial? Não de acordo com os sul-coreanos. Seu excedente comercial os forçou a uma crise econômica e financeira e eles se ressentiram muito da necessidade de possuir aquele excedente. Vamos subir aqui. Essa comparação realça o fato de que o balanço de pagamentos do país deve ser colocado no contexto de uma análise econômica para compreendermos, portanto, o que ele significa. Então, o balanço de pagamentos, que é essa relação entre exportação e importação, portanto, entre déficit e superávit, vai, portanto, revelar o funcionamento do balanço de pagamentos. Então, o balanço de pagamentos vai mostrar este resultado. Para alguns países, isso pode significar, por exemplo, superávit, algum problema. Igual, se eu não me engano, Donald Trump reclamava muito dos superávites comerciais da China com os Estados Unidos ou da Europa com os Estados Unidos. Ou seja, portanto, os americanos compram muito mais do que vendem. Então isso pode criar um problema. Mas o déficit também é um problema. Enfim, como diz aí, o país deve ser colocado no contexto de uma análise econômica para compreender o que isso significa. O que é que significa ter superávit ou não, como foi aí o caso da Coreia. Ele surge em uma variedade de contextos específicos. Então veja, ao discutir investimento direto externo pelas corporações multinacionais, que nós vamos ver no capítulo 8, ao relatar transações internacionais para uma contabilidade de renda nacional, que nós vamos ver no capítulo 13, e ao discutir virtualmente cada aspecto da política monetária internacional, que nós vamos ver aí dos capítulos 17 ao 22. Como o problema do protecionismo, a balança de pagamentos, portanto, tornou-se uma questão central para os Estados Unidos, porque a nação tem apresentado déficits comerciais enormes a cada ano desde 1982. Ou seja, isso na balança comercial, na balança de pagamentos. Dentro da balança de pagamentos, nós temos a balança comercial. E aí, consequentemente, você tem, enfim, essa disputa, né? Ou seja, eu estou tentando me recordar, porque, por exemplo, uma das plataformas do Donald Trump, quando ele ganhou as eleições nos Estados Unidos em 2016, ou seja, o livro é de 2015, ele criticava muito essa relação desigual dos Estados Unidos com outros países, principalmente as grandes potências, que são as que chamam mais atenção. Com o México também, me parece que tinha algum problema também nisso. Ou seja, porque você começa a criticar o superávit do outro, porque você também tem um déficit.
E aí você começa a criticar que essa relação comercial ela não está adequada. Enfim, e o balanço de pagamentos é digamos assim, uma ferramenta contábil dos economistas fundamental para compreender essa dinâmica entre os comércios internacionais que um país faz com múltiplos países. Então, você tem não só a análise da relação bilateral que você tem com cada um dos países, mas também a relação geral do seu comércio, da sua indústria com o mundo, seja para comprar, seja para vender. Então, isso tem um aspecto